Glória a Deus, aleluia, a paz em Cristo Jesus, boa noite. Estamos iniciando o 7º episódio do podcast Libertai. É isso aí, irmão Andrei, 7º episódio. É uma satisfação estar novamente aqui. Toda semana a gente está tendo esse bate-papo, tendo essa conversa com Cristo. E hoje a gente está com a presença ilustre do nosso pastor Kennedy, um pastor da Compensa, onde é conhecido bastante na Compensa, Viver Melhor. Certo. Pastor, seja bem-vindo, a casa é sua. Aqui as palavras de consideração da forma que o senhor queira levar. Bom, desde já eu quero dar boa noite a todos, Mauro, Amém. e essa juventude, né? E agradecer pelo convite, Mauro, né, que foi me feito. E sempre é bom te estar falando de novidade, coisas boas, da palavra de Deus, né? Estou feliz por esse slogan, né? Podcast Libertai é um nome forte, né? Bem revelador, bem forte mesmo, né? Que hoje a sociedade como toda precisa, né? Abraçar e precisa dessa palavra libertai, né? Verdade. O ser humano precisa bradar, abrir o peito e dizer assim, né? Precisa de uma libertação como um todo, né? Mas desde já eu quero agradecer o convite e muito isso. obrigado. É isso. Pastor Kennedy, seja Fica bem-vindo grato. mais uma vez. Todos nós somos gratos, acredito que Sim. Deus não marca encontros, né? Ele marca propósitos. Então, antes de a gente iniciar qualquer tema, qualquer assunto, eu quero pedir que o senhor não se prenda, quero pedir que o senhor possa transmitir, né, para a gente tudo aquilo que o senhor aprendeu com Jesus, Certo. dentro dos temas que foram sendo abordados aqui, de forma lembradas ou de forma espontânea que Deus sentiu no seu coração, tá? Certo. Fique à vontade, mas antes de qualquer coisa, vamos orar? O senhor Sim, está sim, com sim. esse cajado para o senhor orar por esta noite, para que Deus venha operar neste lugar e para quem estiver assistindo conosco já. Amém? Ok, então, vamos orar. Onde a sua oração pode tocar naquele coração daquele que está precisando de uma palavra, de uma oração. E aí, a palavra é sua. Ok, então, querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez, Senhor Deus, poder estar em Tua presença em oração, Pai. Que através, meu Pai, deste vídeo, Senhor, o Senhor esteja, Senhor, meu Deus, a visitar, Pai, cada, Senhor, participante, Senhor, através da internet, Senhor, que estão a ouvir, Senhor, que estão conectados, Pai, neste podcast Libertai, Senhor. Que o Senhor venha nesta noite, Pai, nos direcionar e que cada palavra, Senhor, possa estar sendo direcionada aos corações, Pai, necessitados e de pessoas que realmente, Senhor, meu Deus, precisam de um milagre, Pai. Estamos aqui, Senhor, para ser um canal do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Te dou graça e quero te agradecer por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, amém, né? Já vai logo sentindo a presença de Deus, né? Amém. É isso, Mauro? Vamos iniciar? Vamos sim, a presença de Deus é em primeiro lugar, né? Eu conheço o pastor já há um tempinho, a gente já tem uma amizade bastante forte. No meio de tudo é a amizade e o companheirismo. E o pastor, ele tem vários projetos, né, pastor? Sim. Você pode contar um pouco da sua história, como é que o senhor veio para Cristo e como Cristo mudou a sua vida de toda a decorrência que o senhor vinha naquele mundão, meio desviado, perdido, mas alinhou o caminho aí para a presença do Senhor e até hoje está aí fazendo a honra e a glória do Senhor. Então, né, é uma pergunta que muitas das vezes as pessoas elas me perguntam, né, como eu me cheguei a Cristo, como encontrei Cristo. E como todo ser humano que tem sede, sente fome, eu como ser humano eu sentia a sede de Deus, sentia a fome de Deus, né? Ainda no mundo secular, levava uma vida no mundo do rock and roll,
né? E, Você era roqueiro, então, era, sim, pastor? sim. Olha aí, ó, roqueiro. Pastor aí abençoado, hein? Né? E, enfim, mas como todo ser humano, cansa, né? Sente um cansaço na alma. E eu senti esse cansaço um dia, e não sabendo exatamente o que eu queria, né? Mas através de um começo de uma depressão, eu pude me chegar a Deus, pois eu sentia o cansaço na alma e eu sabia que era um chamado de Deus para a minha vida, que só Ele, eu olhando para essa palavra do podcast Libertai, eu pude lembrar do momento em que eu entreguei minha vida para Deus, pois eu sabia que eu precisava ser liberto, eu precisava de uma libertação, né? Glória a E Deus. graças a Deus foi em tempo que eu entreguei minha vida, né? E eu pude ser curado do começo de depressão. E há 20 anos eu, né, sou pastor, tenho 25 anos de evangelho e minha vida pastoral ela começou muito cedo e houve uma entrega completa para que o Senhor ele pudesse realmente hoje fazer na minha vida o que eu sou, né? Aleluia. E hoje a gente tem um ministério, graças a Deus, um ministério também que tem um nome muito forte, né? E, enfim, tem um ministério chamado Resgatador de Vidas, né? Que há 8 anos ele está ativo, né? Eu como pastor presidente, atuando no bairro de Compensa 1, né? Precisamente na rua Danilo Ariosa, e onde a gente faz também um trabalho, né? Trabalho forte de resgate, trabalho com libertação. E também, dentro do próprio ministério, a gente faz um trabalho social dentro do próprio ministério, né? Onde atendemos 100 famílias em vulnerabilidade social, e que a gente tem uma parceria, né? Tem uma parceria com o programa Mesa Brasil, onde a gente pode estar atendendo, levando, né, um complemento de doações para a mesa das famílias ao qual atendemos, né? Também hoje a gente preside uma instituição social chamada Instituto Mão Amiga, pela qual a gente também desenvolve ações sociais voltadas para famílias, né? Muito bonito esse programa, em esse projeto, vulnerabilidade e também, né, atendemos crianças, jovens, né? Estamos com um projeto. O senhor tem sede, né, pastor? A gente tem uma sede hoje. A nossa sede do Instituto ela está localizada também na Compensa 1, na rua Carlos Gomes, 133. A gente está iniciando lá, né? Alugamos pouco tempo, está alugado há pouco tempo, mas que a gente já começou a fazer uns atendimentos lá e daqui para frente, né? Eu costumo dizer assim que todo o trabalho que é feito, tanto pela igreja como pela instituição social, a gente faz um trabalho sem ajuda de governo, sem ajuda de prefeitura, né? A gente faz um trabalho completamente pela fé, né? Pela fé, um trabalho Fé, na garra, na coragem, entende? Se todos pudessem fazer um pouquinho o que o pastor faz, eu acho que teria vidas melhores, tá entendendo? Para muita gente, que às vezes os líderes que estão aí no poder, a gente vai pedir uma oportunidade, às vezes a gente não está querendo dinheiro, a gente está querendo simplesmente uma ajuda para compartilhar pelos irmãos, aqueles que precisam, e às vezes não tem, e até mesmo os irmãos, às vezes, que estão lá na liderança, também não querem, só querem saber o negócio sagrar um pouquinho a ovelha, né? Mas sim, eu vejo que o trabalho do pastor é diferenciado, entendeu? Mesmo não tendo, mas ele é cesta básica, é rancho, essas coisas, e eu vejo tão bonito isso o seu louvável, projeto. Né? Com certeza. E sábado agora teve uma ação social. Teve uma ação social que o senhor fez, né? Sim. Sábado agora. Você tem que fazer uma visita lá, né? Sim, o podcast Libertai vai estar presente nas próximas ações suas, e a gente fica muito grato pelo convite. Amém. Ei, pastor, deixa eu lhe perguntar uma coisa.
o Instituto Mão Amiga Resgatando Vidas, né? Sim, sim. Ao qual o senhor é presidente. Há quanto tempo ele está ativo? 4 anos. 4 anos 4 já. anos. Deve ter muita história, né? Muitas lágrimas durante esses 4 anos, né? Como é que o senhor consegue administrar ou tem uma correlação entre o Instituto e o Ministério, a igreja em si, para as pessoas entenderem? O senhor faz essa parceria ou é independente? Como é que funciona? É independente um do outro, né? Hoje a gente tem um grupo pequeno de apoiadores, né, que nos auxiliam. Pessoas que financiam monetariamente? Não. Só com a mão de obra mesmo. Com a mão de obra? Só com a mão de ou obra, voluntariamente, né? Sim, isso. Voluntariamente, né? No trabalho mesmo, né? Como eu falei, nós não temos apoio financeiro de governo, de prefeituras. E quais são as atividades do Instituto hoje para tentar trazer uma vida digna para a sociedade? Assim, o senhor atua em qual área especificamente? Olha, hoje, a princípio nós estamos, há pouco tempo, nós estamos abrindo na Compensa, né? Porque saiu do Viver Melhor, lá onde a gente atendia somente as famílias, mas hoje não, hoje na Compensa a gente já está com um projeto, não só atender, né, as famílias, mas como os familiares dessas famílias que nós atendemos, através de cursos, né, e também na área do esporte, onde a gente está, eu creio que muito em breve nós estamos colocando o jiu-jitsu dentro da própria instituição, que é justamente para, vocês sabem que hoje os bairros de Manaus quase todos estão infestados, né, pela criminalidade no geral, né? E hoje é um aliciamento muito grande de crianças e onde a própria instituição social e o nosso olhar pastoral, a gente vê que nós podemos fazer algo em favor da sociedade. E às vezes nem tudo precisa de dinheiro, né? Nem tudo precisa de dinheiro, precisa realmente uma mão amiga, um olhar carinhoso, especial, né? Isso aí. Para a comunidade. Então, esse olhar nós temos voltado para a comunidade. Por quê? Porque se hoje eu visito uma família de um cadastrado, eu consigo detectar a necessidade dentro daquela família. Né? Porque não é só dar comida e não pronto, só é dar comida, a gente precisa realmente mostrar o caminho. Né? Qual é o caminho? Como eu saio dessa situação, né? Exatamente, né? Hoje, muitas vezes, olha, ano passado, nós passamos 8 meses doando cesta básica. 8 meses doando cesta básica, né? Onde a gente viu uma calamidade muito grande. Então, o que acontece? Mas hoje a gente pode ofertar um curso, a gente pode, né? Claro, através de parcerias, né? Através de amigos, e que muitas das vezes não é difícil, né? Com uma ação social que agora, sábado passado, nós fizemos, né? Através de parceiros, a gente vai conseguindo atender famílias, vai conseguindo, né, atender crianças, jovens, adolescentes. Então, dentro da própria instituição, a gente está com um projeto hoje de desenvolver o esporte, justamente para trazer aquelas crianças que estão sendo aliciadas, né? Que estão, né, na ociosidade. Está entende? perdido aí no mundão, sem fazer nada, assim, no meio das drogas e tudo. E que o objetivo exatamente é trazer, né, essas crianças, adolescentes, jovens, enfim, né, através de um curso de empreendedorismo, ofertar para aquela mãe, para aquela, né, aquela dona de casa, que muitas das vezes conta somente com o salário do esposo, né, e muitas das vezes está com idade avançada, fora do mercado de trabalho, e que através de um curso ela vai poder aprender, exemplo, né, confeccionar um sabonete, um sabão, né, confeccionar uma sandália. Tudo isso aí dentro da instituição. Da própria instituição. Poxa, né? Legal, hein? Curso de customização em sandália, em camisa, tudo isso. Todos esses cursos vocês têm lá, né? Sim. Poxa, fico feliz. E isso aí, o pastor fazendo sem recurso. Isso aí bem claro para a população.
isso mesmo pela fé, com amor e carinho, porque assim, só faz isso aí com amor e carinho, entendeu? Ei, você aí, ó, que queira dar uma força para o pastor, quer apoiar o projeto, fazer crescer, que você não está sabendo onde dizimar a sua oferta, o seu dinheiro, ajudar o pastor para poder ver se o negócio consegue ir um pouquinho mais forte. E isso ele faz com troca em alguma outra coisa, não, né, pastor? Olha, o objetivo, né, de todo esse trabalho é fazer exatamente uma família feliz. A troca é resgatar a família, né? É resgatar a família, é levar, né, alegria às famílias, porque hoje é triste, é um número alarmante. O nosso país, hoje ele passa por uma calamidade, eu posso dizer assim, muito grande, né? Onde 33 milhões de brasileiros estão no quadro de vulnerabilidade, né? Verdade. E que passam necessidade, né? E necessidade mesmo. E necessidade mesmo. Eu estou falando de pessoas que passam fome, né? Isso não é números mentirosos, né? Aqui no próprio Amazonas são mais de 2 milhões de famílias que estão, né, em vulnerabilidade, que estão em situação, né, de fome, de pobreza, entende? Passando, né? E são números que são reais, são verdadeiros. E eu acredito que ainda tem mais. Eu acho que só o que conseguiram alcançar para chegar a uma estatística. Né, só essa estatística de mais de 2 milhões, né? É muita gente. Só estou falando de Amazonas. Como se fosse a capital Manauara inteira passando fome, distribuída no estado inteiro, né? Exatamente. Nós temos de habitantes aqui na capital Manaus, né? Então, é algo que... O que nós fazemos é algo que é pequeno, né? Mas para as famílias que ajudamos é gratificante. Sim, em saber que nós podemos cooperar, colaborar, né? Para uma alegria, para uma felicidade de uma família. O que a igreja está trazendo de coisas boas, né? Eu creio que essa é a verdadeira função da igreja, né? Do pastorear, Mauro, certo? Quando você une, e não é difícil fazer isso, é simples, porque sozinho seria muito difícil, verdade. Mas como o senhor mesmo falou, né? Como o Mauro comenta, tem pessoas que se doam voluntariamente. Então, por exemplo, precisa de um advogado, de um dentista, você não contrata, a pessoa vai lá e doa o seu próprio serviço, né, pastor, no instituto, para transformar essa vida. Às vezes a pessoa está tão desmotivada. Vou citar um exemplo de dentista, parte odontológica. Está com um sorriso lá horrível, a mãe de família, né, que ela não se sente feliz com isso. Então, digamos que o instituto ofereça o serviço dele. Olha como vai ser transformada essa família, a autoestima. Ela vai ser motivada a estudar. Em vez dela receber a cesta todo mês, o senhor está semeando na vida dela com que ela mesma produza a sua riqueza. Sim. E assim você vai tornando famílias independentes, né? Apesar de toda a dificuldade, mas eu acho que no básico ainda dá para você sobreviver hoje, né? Com certeza. Então é algo que, como igreja também, né, frisou algo muito importante, que é o papel da igreja, né? O papel da igreja hoje não somente alimentar com a palavra, mas também poder fazer o social, né? Como a igreja primitiva fazia. Hoje hoje eu estou falando de Manaus, né, do Amazonas. Hoje é poucos ministérios que fazem isso. Eu arrisco dizer que 90% das organizações religiosas, né, realmente elas cumprem o que está lá no CNPJ, lá, para quem entende, né, no cartão de CNPJ, sim. Aparece a organização religiosa. Realmente isso é isso. Só pratica religiosidade. Mas a função de igreja, que é um exemplo que Jesus deixou para a gente, né? O povo que deixou para a gente como exemplo foi a igreja primitiva que está em Atos, né? Sim, a gente sempre comenta isso. Então, né? E a gente, olhando, claro, né? Como ministerialmente falando, a gente entende que realmente Jesus, ele olhou para os necessitados, né, para os doentes. Então, ele amenizava a dor,
o sofrimento, né, dos cansados, dos oprimidos, dos famintos e dos sedentos, né? O próprio na multiplicação dos pães, né, dos peixes, ou seja, foi algo se hoje o líder, né, ele pudesse olhar para essa palavra, ele ia entender realmente que uma vida não precisa somente de uma palavra, ela precisa também do alimento físico, né? E faz através de quê? De um trabalho social, né? Isso aí. E é isso que nós fazemos, nós buscamos parceiros, corremos atrás de parceiros, né? E hoje é fácil? Não é fácil, é difícil, né? Eu conheço a vida do pastor, e o pastor é para cima e para baixo, de manhã, de tarde, e buscando, tá? Não fica esperando lá, ei, pode abençoar aí, se sentir no seu coração de abençoar, você abençoa o profeta. Não, sim. Eu nunca vi o pastor falar um negócio desse para mim. Nunca vi, nunca. Conheço o pastor há anos e o pastor, não, Mauro, vamos atrás, bora, entendeu? Isso aí que eu acho muito bonito isso, entendeu? E pastor Kennedy, hoje, claro, né, porque Jesus nunca vai deixar que a gente saiba ou tenha conhecimento daquilo que a gente alcança, sim, na vida das pessoas. A gente não vai ter isso de forma exata, que é para o ego não se encher achando que é o presidente do instituto, é aquela igreja que está mudando, né? Mas sim o amor de Deus, porque eu creio, o senhor não ganha nada com isso materialmente, mas eu tenho certeza que dentro do senhor, essa paz que o senhor transmite agora possa ser de muitos trabalhos, de muitos testemunhos que o senhor já ouviu. Então hoje o senhor tem uma noção, uma média, pela rotatividade ou pelas atividades que são feitas no instituto junto com a igreja, de quantas famílias foram alcançadas já nesses 4 anos? 3.000 pessoas ou mais. 3.000 pessoas ou mais. Né? Atendida ao longo desse período. Essa caminhada, né? A estratégia, eu acho muito legal essas questões sociais, porque Jesus sempre fala que eu cito um exemplo da Bíblia, que quando eu realizava os milagres, Mauro, ele chegava com a pessoa, né, que era curada ou que era sarada, e dizia assim, não diga que foi eu. Só que isso gera um gatilho mental para que a pessoa fosse divulgando o nome dele, para que ele não fosse considerado autocêntrico, posso falar assim, sim, sabe? Sim, sim. Apesar dele ser o rei, dele ser Jesus, mas a palavra dele também diz, ele mesmo fala que para ser o maior tem que ser o menor, né? Então, eu creio que essas ações sociais, elas são uma estratégia também. Você alimenta o material, né? E eu creio que depois você consegue ganhar também no espiritual. Com certeza, né? O que é mais gratificante é isso, a gente poder... eu costumo dizer que é uma via de mão dupla, né? A gente está alimentando, né, o físico, e a pessoa ela sente o desejo de, sabe, entregar a vida para Deus. Por quê? Porque sabe que está recebendo algo de alguém que é abençoado, né? Verdade. E a pessoa ela sente esse espírito, esse desejo, essa vontade, né, de querer ser abençoada também. Esse é o propósito, né? O nosso propósito através do projeto social, do trabalho social, é vidas. É chegar com a palavra e poder resgatar aquela vida. Esse é o propósito, não é dinheiro, não é riqueza, não é grandeza, mas sim fazer obra para o reino de Deus, através de todo o trabalho, né? Bonito. Humildade sempre, né? Se você olhar e perguntar para quem me conhece, sempre alguém vai dizer, né? Pastor, desde quando conheço, não muda, né? 20 anos, né? 25, né? 25 anos, né? 20 anos só de ministério pastoral. Quem não gosta do senhor, com certeza o senhor não conseguiu ajudar, devido a tanta demanda. Exatamente. Possamos afirmar isso. Que isso não agrada a todos, né? Sempre exatamente. Normal. Verdade. Né? Mas o bom né, como eu estou falando, é ver uma família feliz, né? Claro, através de ministração. O Mauro me conhece, né, há um tempinho, mas sabe exatamente
da forma que é desenvolvida, da forma que é trabalhada. Eu quero fazer uma visita lá, pastor. Bom, a porta está aberta, né? Curioso, fiquei interessado. Dá uma louvada lá, vem louvar lá na igreja do pastor lá. A gente leva o violão, reúne as pessoas lá para louvar a Deus, né? Sim, sim, a porta está aberta. Usado por Deus. Ei, pastor, deixa eu lhe fazer outra pergunta, que eu sou bem curioso na forma de trabalhar, né? De como o senhor consegue ganhar essas vidas para Jesus. As pessoas buscam um instituto, traz de ajuda, certo? Certo. E como o senhor faz para consolidar? Depois o senhor convida para ir à igreja, fazendo essa conexão, essa ponte? Sim, então, esse é um trabalho, sabe, Andrei, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte, né, para as vidas. E eu deixo bem claro que todo o trabalho ele é desenvolvido com objetivo, que é exatamente, né, as vidas se chegar a Deus, né? As vidas se chegar a Deus. Tá, eu deixo aberto, entende? Eu deixo aberto. Sabe o que eu acho mais bonito? Desculpa cortar aí o pastor. O pastor, ele nunca, ele disse, ei Mauro, e aí, quando é que tu vai lá? Nunca falou para mim, né, pastor? Sim, sim. Ei, quando é que tu vai lá? Porque assim, não é dessa forma. Não é por força, sabe? Tá entendendo? Então, Andrei, é isso. Então, eu isso deixo à vontade. Espontâneo, entende? né? Por quê? Porque as pessoas em si, elas se ofertam, entende? Pastor, quando é que eu posso visitar? A porta está aberta, né? Porque é o objetivo, as pessoas entendem o propósito, entende? E, claro, através de uma visita técnica, a gente tem a oportunidade, né, de poder conversar, olho no olho, de poder explicar o propósito de Deus para a vida dela. Como é desenvolvido. Como é desenvolvido. A visita também em casa, que o pastor também visita, né, pastor? Exatamente. Leva, vai conhecer, não é aquele que fica só dentro das quatro paredes, ali vai buscar o que está faltando. Então ele vai à luta, não é isso, pastor? Exatamente. Então, só para te ter uma ideia... Todo mundo gosta disso, todo mundo quer ser acolhido. Né? Se eu faço isso, né, com os meus cadastrados, que eu costumo dizer, o Mauro... O que está dentro da comunidade, exatamente, dentro da rede dele. Né? Agora, imagina com um membro meu. Né? Eu gosto de visitar e conhecer o estado realmente da ovelha. Entende? Por quê? Porque isso é bíblico. Senão, né? Não trata, né? Senão não trata, né? Não tem um acompanhamento. E o meu propósito é ver, né, aquela vida crescendo, né? Aquela vida crescendo. Olha, as pessoas cadastradas, eu costumo dizer o seguinte, né? Claro que nada é eterno, né? A gente trabalha em cima de visitas, né, para ver o estado realmente daquela família, se precisa, ou se ela está desempregada, é o momento que ela precisa da ajuda, né? Mas tem pessoas que são muito sinceras, dizem assim, olha, hoje pode tirar meu nome do cadastro, porque hoje eu estou empregada, meu esposo está empregado. Graças a Deus. Né? E aquela ajuda que vocês me deram valeu a pena. Então isso é bacana, né? Já vai para outro, né? Já vai para outro, já posso atender outra já família. Já plantou a semente, já frutificou. Exatamente. Ainda que ela não vá para a sua igreja, mas ela procura uma outra e abençoa outro lugar. Já está abençoado. Então, para mim, está de bom tamanho, meu coração fica super feliz por saber que eu fui um canal para aquela vida, entende? Foi uma oportunidade para ela. De transformação. De transformação. De libertar, né? Exatamente. Enquanto ele orava, Mauro, eu vi uma mensagem na minha mente, que nós já conversamos sobre isso, mas enquanto o senhor orava, particularmente, sim. Vinha aquela passagem sobre o sal da terra, e agora eu estou entendendo que é pelo trabalho que ele desenvolve. O sal, a gente conversou isso, não foi? Sim, esse final de semana. O sal, ele é um item, um produto que nós utilizamos, né, na culinária, mas que quase ninguém dá importância para ele, se você perceber. Por quê? Ele é fundamental para a melhor comida e para a pior comida do mundo. Sim. Por isso que a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, né? Nós somos os mais essenciais, mas serão os menos vistos. Sim. Né? São os que mais as almas precisam, mas são os que menos serão engrandecidos, são os que menos serão destacados. Vou citar um exemplo.
a carne que todo mundo fala, né? Picanha. Quando se fala em carne, vem logo picanha em mente. Mas a picanha sem sal, o senhor já comeu? Ainda não. Será se ela realmente é a picanha? Não. O frango, o melhor frango sem sal, será se ele é o frango? Com certeza que Né? não. E quanto que custa uma peça de picanha? R$100. Um exemplo na correção de hoje, né? No nosso dinheiro de hoje. E o sal? R$1,50 de média. Sim. Né? Não, mas tem sal do Himalaia, que é o sal mais caro. R$8, mesmo assim é incomparável. R$8 é mais fácil ter acesso. E dá o que? Quase Então, um ano, né? o Senhor me dava essa forma de... esse exemplo para a gente poder entender a nossa função nessa terra. Nós seremos essenciais, nós seremos utilizados em todos os lugares. Pode ver, o sal é utilizado para tudo. Para tudo. Para tudo. Né? Mas poucos dão valor. Mas ele é essencial. Amém? Sim. Glória a Deus. Isso aí. O pastor, como o senhor falou, o senhor trabalha na parte da libertação também. Sim. E assim, muitos jovens ainda estão entrando ainda agora na adolescência, por esse mundo que o senhor veio já. O que o senhor pode dizer para esse jovem, alertar eles, porque assim, eles estão começando. Eu passei 40 anos e meio servindo Satanás, porque eu não era um conhecedor da palavra, eu não conhecia, eu era leigo, eu era ignorante, então eu não conhecia, e eu fiquei sendo iludido por esse mundão aí de prostituição, essas outras coisas, bebedeira e tudo mais. Se eu pudesse ter conhecido como eu conheci agora, mais jovem, eu estaria mais assim, mais tranquilo. Não que eu não esteja, eu estou, mas eu estaria assim mais jovem. Me gerou uma dúvida. Tu nunca ouviu alguém pregar para ti nesse mundão que eu passei 40 anos e meio aí no lado de Satanás? Não. Olha a importância. Tá entendendo? Quando Deus então, manda. o senhor que veio daquele mundão, da música lá, rock pesado, metaleiro, andando de preto, pinta unha, bota brincão. Usei também, não estou discriminando, mas aquele brinco que parece que anda com uma estaca aqui e tudo mais. O que o senhor me diz aí? Qual é aquela artimanha que o inimigo usa ali, que eles acham que é normal, mas o inimigo está ali toda hora ao redor dele ali, diz: ei, vou te levar, mas Deus está dizendo, não, enquanto ele não conhecer a verdade, que é libertar, João 8:32, quando não conhecerei a verdade libertará, não vai levar, tá entendendo? Mas depois que ele conhece a palavra e ele ficar brincando, se ele já estiver no caminho do Senhor, o papai leva, ou não vai perder para Satanás, tá entendendo? Verdade. Então, deixa essa sua palavra aí para os jovens que estão aí ainda começando, achando que vai arrasar, que não arrasa nada. Isso aí só vai se perder cada vez mais. Então, esse é o intuito do canal, a gente levar um pouco do conhecimento, libertar as pessoas que estão precisando ainda, que acham que está certo, que não está. Com aquela escama na frente da visão. Verdade. Então, Mauro, creio que a gente vem de quase uma mesma idade, mas assim, antes, eu posso dizer que no nosso tempo de juventude, no meu tempo de juventude, era algo mais, eu posso dizer, respeitoso, e tinha limite, posso afirmar assim, né? Exatamente, né? Tinha limite. Eu me lembro. Mas ainda assim, quando o jovem tinha um pouquinho mais, ainda tinha um pouquinho de temor ainda dos exatamente, pais ainda, sim, né? Na nossa geração, mas sim, a de hoje não está tendo mais não. Exatamente. Então, assim, quando o jovem da minha época decidia enveredar, tipo, no meu caso, com 15 anos eu enveredei pro rock and roll. Enveredei, fala uma palavra mais clara, que às vezes pode ser que eu... Exatamente, eu entrei no segmento. Entrou no segmento da perdição. Exatamente, no segmento da perdição. Foi no meio no meio do Satanás lá, que isso aí não tem que dizer que é meio do mundo, não. Fala logo certo que no meio do Satanás mesmo, que o Satanás estava com um garfo doido para espetar o Senhor, meu amigo. Entrei no segmento do rock and roll e, assim,
né, por conta, mas ainda assim com temor de pai e mãe. Sim, entende? com certeza. Mas assim, isso, ô Mauro, eu quero chegar num ponto muito delicado. Por que delicado? Porque os meus pais sempre foram, sabe, sempre foram conselheiros. O pai só quer o melhor para o filho, né? Só quer o melhor e sempre aconselhavam, né, a seguir pelo caminho do bem, pelo caminho certo, né? E um dos conselhos era estudar e terminar os estudos, né, e se formar, né? Eu lembro muito bem, minha mãe é funcionária pública, aposentada, meu pai também, então, por escolaridade, minha mãe sempre foi aquele canal ali, né, para ninguém sair, né, dos estudos e focar. Mas, enfim, dentro do meio familiar sempre tem uma desestrutura, né? Sempre há uma desestrutura. E quando há essa desestrutura, acaba que, né, o reflexo de casal refletindo na vida de filhos, né? E, pois bem, 15 anos tomo minha decisão, né? Ainda com temor e tudo, né, de pai, de mãe, mas ainda assim enveredei, entrei no caminho, né, para seguir. Foi algo bom? O pecado é bom, né? É prazeroso, é gostoso, né? Mas tem as consequências, né? Exatamente. Por quê? Porque o momento de adrenalina todo mundo sente, todo mundo acha bacana e tudo, mas só que vem consequência, né? São consequências que muitas das vezes são irreparáveis. Por quê? Porque vem aquele êxtase, aquela empolgação, né? E que, no nosso caso, muitas das vezes, eu vejo assim que eu vi muitos reparos, como na minha própria vida houve um reparo, por quê? Porque foi cansativo para mim, né? Foi. E eu sabia que eu tinha um futuro pela frente, né? Eu tinha um futuro pela frente e que aquilo estava me prendendo, sem contar com as ciladas, né, que eu sabia que o inimigo armava, porque eu via isso, né? Ou seja, o fundo do poço também ele existe, né? E muito cedo eu comecei a trabalhar, né, com 12 anos. Mas isso começou com os 15 e foi até quando? Até os 20, 25? Até os 22. Até os 22. 7 anos. Até os 22, né? Foi menos do que eu. Né? Eu que fui 40 anos, mas né? Foram anos que, para mim, foram eternos. Por quê? Porque se o Senhor, Deus, Ele não tivesse um propósito na minha vida, eu não tivesse atentado, da minha época, garotos com 14 anos desceram a cova, entende? Deus tinha um propósito, eu tenho um propósito, Deus tem um propósito na minha vida, mas essa consequência foi muito alta. Muito alta para mim. Sim. Eu entendo, o senhor falou uma palavra aí, não perca seu raciocínio. Mas para as pessoas entenderem, né? O senhor disse uma coisa muito importante. Estou aqui só assimilando e aprendendo. Deus tem um propósito na sua vida, mas se o senhor não tivesse se atentado, exatamente. É isso que as pessoas precisam entender. Eu digo, Deus tem um propósito com todos, mas só que tem uma parte que nós precisamos o quê? Se dispor, né? Levantar a bandeira, achar a bandeira e dizer, opa, aqui estou, né? Porque Deus ele não vai sair pegando todo mundo como se fosse um fantoche, né? Sabe aqueles bichinhos para as pessoas entenderem? Sim. Uma cordinha para ficar todo tempo, né? Sim. Isso é importante. E olha quando eu fui atentar, 2 pernas quebradas, 2,5 milhões perdido em dinheiro, e aí? Aí então, lembrou de Deus. Aí eu fui atentar para o negócio. Então, e aí, valeu? Olha como a consequência trouxe. Né? Ou seja, né, nesse resumo, Deus não obriga ninguém, né? Ele precisa que o ser humano atente. Verdade. Então, comecei a trabalhar muito cedo, mas eu já me achava, né? É isso que eu falo, eu estava falando de empolgação, de adrenalina, né? Dono da vida, controla tudo. Acha que pode tudo, porque já está ganhando seu dinheiro. Sim. É o que a juventude acha, que se terá 18 anos vai viver a vida, e aí que ninguém manda mais nele. Exatamente. E aí, vai comer como?
Então, fome o que dói. acontece? Né? Foram tempos que exatamente, ô Mauro, aconteceu de eu pensar em sair. Por quê? Porque eu me via, né, no fundo do poço. Eu lembro-me que, uma tarde, eu me deparei com uma mulher endemoniada. E eu achava que ela não estava, e ela estava endemoniada. Eita glória. Isso do seu lado? Sim, eu estava empregado, né? Não estava na igreja? Eu não estava na igreja. E essa mulher falou assim para mim, assim, porque eu, como dizem, né, o ímpio, o mundano, eu estava curtindo com a cara dela. E quando eu estava, né, falando algumas palavras lá, e a mulher olhou para mim e falou assim, quem está falando aqui é Mariana. Eu entendi que era o demônio Mariana. Que era um demônio Mariana, entende? Não, o senhor entendeu que já era o demônio Mariana? Eu entendi. Porque, né? Eu entendi. assim, às vezes as pessoas não atentam. Aí, ó, se lembra daquela musiquinha Mariana conta um. Tá entendendo? E as mães não atentam para isso, hein? Vocês aí, mãezinha que gosta de botar aí Mariana conta um. Então, isso aí, a música não é legal, hein? Então, Mauro, desculpa, pastor. Eu sou igual o Faustão. Eu atentei para aquilo, né? Eu falo e respondo. Como eu conhecia, né, a mulher, falei, para de ducha, né, com essas palavras aí. Tá viajando, né? Tá viajando, né, na linguajar hoje. Ela falou, tu vai ver só, o que eu vou fazer contigo? Eu vou te deixar no fundo do poço. Ela disse. Falou. Entendi. Vou te deixar na sarjeta. E aí eu atentei para aquilo, entende? E depois de uns meses eu fiquei desempregado. E eu no rock and roll... Onde o senhor estava se achando, né? Exatamente. Eu no rock and roll, né, eu vi o declínio mais ainda, né? Pois mesmo no rock and roll eu nunca gostei de andar maltrapilho. Nunca, entende? Né? Bem visto. Se o roqueiro querer achar que, né, primeiro que coisa, o Mauro tocou no assunto importante, dizer que o cara pinta a unha, isso daí é coisa de, né? Não, mas agora pinta a unha, não, bota uma estaca, a orelha fica do tamanho de um cano de 100. Mas assim, o roqueiro mesmo que se preza, né, os metal que se prezam, eles não pintam unha, porque isso é coisa de gótico, né, que não tem nada a ver com rock and roll de rock raiz, and roll, né? Não tem nada a ver. Eu sempre falo isso, né? Enfim, e eu vi o declínio, e aquela palavra eu guardei daquele demônio, entende? Falando para mim. Como na época eu não entendia muito, sabia que, né, que esses demônios aí eram tudo adepto, né? É tudo comandado por Satã. E aí eu digo, eu estava no meio deles, né? Fazendo parte. E o que acontece? Eu guardei aquela palavra e eu falei, e eu vi cumprir na minha vida. Ele disse, esse aqui é meu, ele já dizia, esse Exatamente. aqui é meu. Eu vi cumprir na minha vida que eu me senti na sarjeta, entende? Eu me senti na sarjeta, desempregado, as portas todas fechadas, eu não conseguia mais emprego, passei muito tempo desempregado na época e guardei aquela palavra, entende? Pois bem, né? Vim para os caminhos do Senhor, como eu falei, com uma depressão, mas pude achar cura e achar libertação na minha vida, né? Mas, como eu falei, eu atentei para o chamado de Deus na minha vida, ainda não querendo, que bom, hein? né? Ainda não querendo, porque no auge da minha juventude, né? Podendo curtir bastante, né? Porque eu era um cara vaidoso, muito vaidoso. Sabe o que eu falava, pastor? Assim, o pastor falava, quer aceitar Jesus? Ele disse, coçava a cabeça, mas se eu aceitar agora, não vou mais poder fazer isso, não vou fazer aquilo. Vou ficar só mais um pouquinho. E esse pouquinho, toma, peia. Sim. Peia. Não, vou ficar só mais um pouquinho. Então, peia. Aí eu não aguentei mais. Tá entendendo como é que é? E o recado, Mauro, hoje para a juventude é, né? Não se deixar empolgar pelas fantasias que esse mundo oferece. É isso que eu quero que você diga, entende? para as pessoas entenderem não a se situação. deixar empolgar. Por quê? Porque eu vou dar 2 exemplos. É né? rápido, né, para cair. Rápido.
Eu vou dar 2 exemplos. No rock and roll, né? Adrenalina, euforia, tudo isso mexe com o psicológico. Né? Tudo está na mente. Tudo está na mente. Se a pessoa não atentar para isso, entende? Para aquela adrenalina, para aquela, sabe, para aquela euforia, quando ele decidir parar, pode ser tarde demais, né? Mas que dá tempo, dá, mas que ele vai ter que comer tudinho ainda que ele plantou, ele vai ter que comer. Exatamente. Sabe por quê, Mauro? Porque na minha época eu vi muitos levando a corda para o pescoço, na empolgação, na euforia, entende? Os jovens que não tiraram a sua vida, que não levaram a corda para o pescoço por engano de Satanás, ficaram esquizofrênicos, entende? Pensou? Pelo som que penetrou demais na mente, pela adrenalina, pela euforia, que estão hoje esquizofrênicos. E hoje a juventude de hoje precisa o quê? Hoje é a era digital, é uma nova geração, a geração da era digital, né? Hoje a moda para a juventude, para os adolescentes é o Free Fire, né? É horrível. É horrível, né? É 24 horas no celular, na frente, matando as pessoas na frente, né, do PC ali, e é a mesma euforia, entende? É a mesma adrenalina. Pessoa que ela quer mais. O adversário às vezes trabalha muito mais estrategicamente do que o próprio cristão. Exatamente. Eu sigo um rapaz no YouTube na internet. Ele é o rei desse jogo aí. Tem muita grana, mas ele diz: eu vou viajar que eu tô depressivo. Ele era cristão, tá? Ele era cristão. Sabia disso? Exatamente. Tá brincando com a palavra. Você está entendendo? Tá aí. Então, tem um monte de dinheiro, mas fica com depressão. Depressão. Ou seja... Tá entendendo? Adianta? Né? Ou seja, aquilo que eu estou falando, eu tenho embasamento, né? Por quê? Porque a gente vive isso, a gente vê testemunho, ouve testemunho, né, disso, e buscamos conhecimento. É como se fosse uma droga que vai comer no teu cérebro. Você pode até ser curado, mas sempre vai ficar as consequências, né? Exatamente. Quando ela aloja naquele lugar, né? E hoje as pessoas, elas estão, né, os jovens, os adolescentes estão doentes, né, mentalmente, por conta disso, porque não conseguem dormir, quando desligam, enfim, celular, o game, não consegue dormir. E a juventude de hoje, ela está, né, a verdade é, entrando a parte que eu te falei, não fugindo do raciocínio, a parte da estrutura familiar, né? Pai e mãe hoje está muito liberal, deixando os filhos muito à vontade. Verdade. Os filhos estão adoecendo e estão enveredando para o caminho. Parece que o cachorro o porte que está mijando no cachorro, mas não é nem o cachorro que está mijando no porte. Eu costumo observar, o senhor deve ter muita experiência com isso e deve saber também como amenizar. Digamos, de 20 anos para cá, tudo foi ficando mais intenso, mais complicado. O dinheiro perdeu valor. Hoje o salário mínimo está totalmente defasado. Então as pessoas estão trabalhando. Quem tinha um emprego agora tem que ter no mínimo 2 para poder manter o padrão que se acha necessário para manter suas necessidades, né? Então com isso ficam mais distantes cada vez mais dos filhos, né? E não tem esse acompanhamento paterno, essa base familiar. Sim. Né? Eu recordo que a minha mãe perdeu, ela sempre comenta que ela perdeu muitas oportunidades para não perder esse elo. Porque ela poderia ter tido já muitas riquezas, mas como estaria essa transmissão? Porque não dá para ter um ou outro. Ou você mantém um equilíbrio, ou você abre mão de conquistar muito para você, se você quer ter uma família, e perder a família, né? Mas eu já vi, né, como vizinhos da minha geração, colegas que foram criados com secretárias, com profissionais que eram contratados. E os pais o dia inteiro trabalhando, o filho na creche, na escola, foi criado por quem? Por uma educação totalmente externa. E aí fica difícil, né? Nos dias de hoje, essa geração é com as sequências de 16 anos para cá, né? Que são os adolescentes de hoje. Então tá meio que uma bagunça mental, sem limite, e cada um foi criado por si só, né? Criando suas próprias convicções. No seu tempo, não. O pai era todo tempo ali, né? No exatamente. Tempo, a galera dos 40, né? Dos 35 para lá. Eu ainda peguei. Eu me lembro que nessa época lá,
10 horas, o pai dizia 10 horas e o juizado de menor ia passar na rua, ninguém ficava. Ninguém ficava. Ó, o juizado de menor vai passar 10 horas, hein? Se estiver na rua vai recolher todo mundo. E a gente, ó, tava dando 9h50, mano. Era correndo para o ramo de casa. Não tinha celular, não tinha nada para se distrair, né? E por você quê? tá entendendo? Hoje não tem, mas tem. Sim. Acho que nem tinha juizado de menor, era só conversa mesmo. Sim, a gente tinha medo, até mesmo do que era falar, né? Mas que... Tinha, né? Tinha, eu sei que quando passava na rua, né? Sei que o meu pai falava, ó, 10 horas vai passar o juizado de menor. E eu corria, meu amigo. Eu não esperava não para ver esse juizado de menor. Tinha maior medo. Hoje? Ei, pastor, parabéns pelo seu trabalho nesse instituto, nesse ministério, né? E para a gente já finalizar e caminhando para os temas finais, hoje, com base no instituto, nessas famílias que o senhor alcançou, mas no ministério hoje o senhor cuida de quantas famílias? Olha, umas 30 famílias. 30 famílias. Lembra que eu falei no início, é muita coragem, né? Mas, brincando, eu entendo que é fé e é o seu propósito de vida, né? Que o senhor decidiu. Como são essas experiências no dia de hoje? Que hoje está muito difícil pastorear, né? Antigamente, quando todo mundo tinha emprego, né? A mente era muito melhor para se trabalhar. Agora, as coisas ficaram cada vez mais apertadas, né? Que o tempo de Deus está chegando à terra, né? De vir buscar a sua igreja. Então, eu creio que Ele está começando a provar verdadeiramente quem o serve, né? E pode ver que a dificuldade está aí, assolando a humanidade, né? Então, eu costumo dizer assim, que eu não sou itinerante, né? Eu não vivo pela fé, eu vivo para a obra, né? Eu não vivo da obra, perdão, né? Eu não vivo da obra. O senhor vive pela fé para a obra de Deus, né? Eu vivo pela fé, mas eu não vivo da obra, eu vivo para a obra de Deus, né? Eu vivo para a obra de Deus. Vive para servir, para melhor explicar. Exatamente. E nesses tempos, né, claro, a gente vê muitas dificuldades, mas ainda assim, né, do pouco que a gente tem, nós podemos ajudar, entende? Ajudar. Consegue cuidar, né, dos 30. E consegue, né, administrar, porque assim, ó, o que é 30 famílias? Né? Se a gente consegue, através de parceiros, ajudar 100 famílias, né? Então, dentro do próprio ministério, a gente consegue, né? A gente consegue contribuir, cooperar, entende? Se eu te falar assim, olha, quando eu falo que eu vivo para a obra, é porque eu ajudo na obra. Entendi. Entende? Eu ajudo na obra, Tudo que entra, o senhor repõe de volta. Entendeu? Bota de volta. E aquilo que entra no meu bolso, eu posso investir na obra de Deus. Entende? É diferente de eu viver da obra de Deus, né? Porque hoje vocês sabem muito bem disso, né? Que existe muitos vivendo da obra. Certeza. Entende? E sendo sustentado, né? Sustentado. Entende isso para mim? E o irmão lá que não está passando várias necessidades, ele não está nem aí. Ele está pensando. Deixa eu ver um exemplo agora para você ver onde que está o foco, rapidinho. Sim. Não vou citar o nome da igreja por questão de ética. Rapidinho, dá liga, dizer, ei, tu não dizimou esse mês, o que aconteceu? Nem pergunta se alguém passando fome. Né? No Brasil inteiro, mas falando de Manaus, uma igreja com uma denominação de renome, bem conhecida aqui, teve uma briga, eu acho que vocês viram nas redes sociais, pela presidência do ministério. Aí eu, conversando com um amigo meu, eu falei, você acha que essa briga, essa discussão dentro da igreja é para pegar a presidência para cuidar de vidas? Com certeza não. Claro que não. Ninguém está brigando para cuidar de pessoas. Eu já tenho um problema com a minha família, eu vou brigar para cuidar de problema dos outros? Claro que não. Agora, uma igreja com bastante expressão, né? Bastante membro, com certeza tem uma grande arrecadação. Um ex-membro de lá me falou que o salário do pastor presidente da igreja é 30 mil reais. Falei, então está explicado o motivo da briga, né? Para ganhar 30 mil reais. Com certeza, né? Quem não quer? Quem não quer, né? Quem não quer. Mas enfim. Aí o negócio fica sério, né? Fica. Mas também, a Bíblia diz, né? Quanto mais é dado, mais é cobrado. Mas pastor? Exatamente.
É uma questão muito delicada hoje, né? Que a gente sabe que, claro, todo pastor é digno do seu salário, né? Todo cristão, né? Como diz a palavra, né? Todo trabalhador é digno do seu salário. Do seu salário, isso. Entende? Todo trabalhador. Isso tanto no secular, claro, no secular não se fala, né? Como, né? No próprio ministério, né? Mas assim, eu entendo muito bem essa palavra, como eu já falei, né? Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra de Deus. Aquilo que eu posso ajudar, eu ajudo na obra de Deus com o maior prazer. Do seu mesmo. Do meu mesmo, entende? E é algo que eu não vejo acontecer. Porque eu entendo o seguinte, Mauro, que a partir do momento que um líder ele passa a ter um salário de 30 mil reais, de 40 mil reais... É ótimo. Até eu queria. Ótimo para ele, né? Mas aonde é que fica o compromisso dele com as vidas, com as almas? Né? Ele está ali pelo salário, né? Os pastores que pastoreavam, né? Na Judéia, na época do Senhor, né? Na época de Jesus, o que eles faziam, né? Eles cuidavam, mas quando não dava para eles, o que eles pagavam? Um mercenário, né? Eles pagavam um mercenário, ou seja, era uma pessoa que fazia o papel de pastor para cuidar ali durante a noite, né? Ou durante o dia. Ou seja, aquele mercenário ele estava sendo pago para cuidar. E o que diz a palavra? Que quando viesse o salteador, né? Ou uma besta fera para agarrar a ovelha, o mercenário ia embora. Né? E aí eu pergunto para vocês, aonde é que estava o compromisso do mercenário e do verdadeiro pastor, né? Entendeu? Para o verdadeiro pastor, né? Ou seja, o pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, que tem um cuidado, que está ali por amor, né? Verdadeiro pastor. Mas o mercenário ele está ali pelo dinheiro, né? Mas ele não está ali para defender, ele não está ali para cuidar, né? Às vezes as pessoas ela fica desanimada, ela não acredita mais, e às vezes quer culpar Deus. Deus não tem culpa de nada, entendeu? Deus não tem culpa de nada. Deus é maravilhoso, ele é reto. Aí vai olhar pelo homem e quer se desviar. O homem é falho, verdade, né? Mas tem aquele verdadeiro homem que está ali para cuidar das ovelhas. Eu também, sempre digo, tá Mauro, que tem falhas e tem falhas. Exatamente. Tem falhas que são problemas pensadas, e problemas e problemas. Tem falhas, por exemplo, o senhor cuida lá, e o senhor não deve ter estrutura para cuidar de todos, mas o senhor deve se fazer um malabarismo para tentar cuidar de todos, né? Mas se, digamos, o senhor deixa de fazer um favor para alguém, foi uma falha impensada. Agora tem falha que não deveria acontecer. É aí que está o segredo do pastor e do mercenário, né? Exatamente. Aquele que tentou, não conseguiu, amém. Ele falhou, mas foi involuntário. Porque ele não tinha condições, ele não conseguiu, ou realmente, né, no momento não era próprio. Mas tem outros que tem como fazer, o básico é para fazer e não faz, né? Às vezes é o mínimo, básico do básico, né? É o básico. Amém, Mauro? Que conversa gostosa, já praticamente batendo já 1 hora de conversa. Já? Quanto tempo aí? Agradecer o nosso irmão Eduardo. Deu 1 hora já de episódio, já vamos então finalizar, viu, pastor Kennedy? Agradecer a sua presença, agradecer a presença do Espírito Santo de Deus, da sua esposa aqui, né? Conosco no podcast Libertar. Viu, Mauro, suas considerações finais também? Eu agradeço também a presença do pastor, a presença da pastora, o irmão Eduardo, todos aqueles que vão assistir esse 7º episódio do podcast Libertar. A casa fica aberta, a próxima não sei quando é que o senhor vai poder ter o tempo de vir aqui, se vai vir mais próximo ou daqui, a gente estiver nas 500 ou 1000 episódios aí, mas aqui o senhor vai ser sempre bem-vindo.
E não assim, eu digo assim, para todos, isso aqui foi feito para todos, porque Deus pediu oportunidade para dar oportunidade para todos, sim. tá? Porque a expressão ela é livre de você poder se expressar e falar o que você quer. Só deixar claro, né, que nós estamos, Entendeu? tudo que está sendo falado aqui está com base jurídica da lei da terrena, né, da Constituição Federal, né? Sim. Nós temos o livre-arbítrio, né, da liberdade de expressão. Então, eu fico muito grato, obrigado, eu agradeço ser seu amigo, ainda de ser seu... Está ali, o pastor ora por mim também, mesmo às vezes, como eu falou, ainda não estou lá congregando, mas ele ora por mim, ora pela minha esposa, porque minha esposa Amém. faz parte do ministério ainda dele. Mas de vez em quando a gente vai lá, dá uma visitada no pastor, o pastor fica feliz, a gente... Vamos marcar para essa semana a gente ir lá visitar o Instituto. Sim, lá Então, eu fico muito grato pela sua grande vinda aqui, a nossa casa aqui, a casa do papai. Mauro, eu que agradeço, né, pela oportunidade, pelo convite, né, que vocês fizeram, e com muita alegria, com muita... Pudesse que a gente passava a noite toda se falando, porque tem muito assunto. Muito prazer, né? É sempre bom a gente estar servindo, à disposição, e muito obrigado. Né? Muito obrigado mesmo a gente poder, né, ajudar. Isso aqui, uma porta que Deus abriu. Com certeza. É claro que para falar da palavra, para falar sobre o que o nosso país hoje ele vive, né, o que a nossa cidade hoje ele vive, passa, mas enfim, é uma porta que o Senhor lhe abriu, abençoa a vida de vocês. Amém. E que a cada dia nesse trabalho ele cresça, né, com muitos números de seguidores, né, e de participantes, e que isso aqui é apenas começo de algo grandioso que Deus fará na vida de vocês. Eu creio. Amém? E tomo posse. Amém? Toma posse, Tomo posse. Toma posse, Eduardo. Né? No tempo de Deus, como diz Eclesiastes, né? Tomo Agradecer posse. a vida da minha esposa, que Amém. é uma mulher guerreira, que sempre está comigo, né? É isso aí. Caminha comigo. Eu digo também de avisar os irmãos aí para poder nos ajudar aí no canal, crescer, se inscrever, seguir a gente no YouTube, no Facebook, Instagram também, né, Andrei? Com certeza. Se você puder e quiser somar de alguma forma, é você compartilhando ou clicando, né? Nós estamos buscando trazer pessoas que não têm essa expressividade, eu vou tentar usar o linguajar aqui, de fama, né? Sim. Mas são pessoas que são famosas no reino de Deus. Amém. Amém? Pode ver que todos os convidados são pessoas que não são assim conhecidos na nossa capital, né? Ou no Brasil. A gente está querendo pegar essas pessoas que não conseguem ter voz, mas que fazem um trabalho mais eficaz, mais eficiente do que aqueles que são geralmente muito conhecidos, né? Que é só por um fato momentâneo. Então, certo. A oportunidade de todos nós estamos aqui unidos. E para fechar mesmo, Mauro, já que você já mete o dedo no like aí, tanto no canal do YouTube, né, e no Facebook também, queria que o senhor deixasse uma palavra para a gente finalizar essa palavra cravada no nosso coração, o que Deus lhe mandar. Aí a gente fecha essa noite, esse episódio. Então, né, é a palavra libertai, e conhecerei a verdade vos libertará. Todos nós, ainda como um ser humano, como um cristão, né, sempre tem algo que está preso, né, e eu quero deixar essa palavra para vocês, que tudo aquilo que estiver impedindo, bloqueando a vida de vocês, eu quero declarar em nome de Jesus, amém, que está acontecendo uma libertação no reino espiritual, e que no físico isso trará um grande impacto para a vida de vocês, onde vocês vão ver a vida espiritual, a vida secular, a vida material, a financeira, a vida, né, profissional, a familiar, desatando. Em nome de Jesus, amém, queridos? Amém. Tome posse dessas palavras, pois eu deixo para você também que está ouvindo essa palavra, tudo aquilo que estava atado, amarrado, hoje é noite verdadeiramente do libertar de Deus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Amém.